Oi, aqui é a Mari Mesquita e o Bloco do Catuai vai passando na sua rua e invadindo as ondas do seu rádio. Então pega sua xícara que o Bloco do Catuai tá começando. Alô, folhões desse recém-saído bloco de áudio que é o Bloco do Catuai. Um podcast sobre café especial e sobre quem faz dele tão especial assim. Invadimos as ondas do seu rádio quinzenalmente às quartas-feiras. Agradecemos demais os seus ouvidos. Eu sou a Mari Mesquita, eu sou barista e eu mexo com café já faz umas 10 safras. O Bloco do Catuai é roteirizado e apresentado por mim, mas ele é produzido e altamente incentivado pela Ludmila Almeida do Surra de Lúpulo, que é o nosso irmão mais velho. Se não escutou ainda, por favor, escute. Da Pint Network, que é uma casa de podcasts que fala sobre cerveja e agora também me convidou para falar sobre café. Falando em convidar, vem aí entrando na avenida com a energia de um trio inteiro, com a potência de uma banda toda. Ela, que tem formação de barista, classificadora, provadora, que é instrutora, apresentadora, acima de tudo, uma das maiores comunicadoras de café especial tem, que é uma amiga que sabe a ordem dos creminhos no armário do meu banheiro, Gisele Coutinho! O único bloco que eu frequento no carnaval é esse daqui, hein? E essa dos creminhos eu amei, porque agora eu descobri até a fragrância lá de um dos perfumes, seu e da Bianca, que é a camponesa da Mantiqueira. Você lembra, né, amiga? Camponesa da Mantiqueira para embalar este café que você está tomando, que já me confessou que é Pereira Vilela. Muito obrigada pelo convite, Mari. E eu tô, assim, me sentindo lisonjeada, né? Claro. Porque, resumindo toda essa apresentação, eu vou usar a expressão que você falou, que eu amei. Eu vou usar isso agora. Eu mexo com café. Resumindo, é isso, gente. Mexo com café há um bom tempinho ainda. É isso, cara. Você mexe com café e a gente tem mexido com café juntas nas mesmas toadas, já tem algumas safras, assim. Eu acho que até pelo tanto de intimidade que a gente conserva nesses talhões que vão amadurecendo com o tempo, assim, mandar pergunta pra você é um desafio muito grande. Tô tremendo na base aqui até agora, do lado daqui. Eu fiquei, assim, tentando equilibrar do alto da minha admiração o que eu mais queria te perguntar, assim, eu sei que você sabe disso que eu sempre te falo. Uma das minhas maiores referências e a maior referência que eu tenho em podcast sobre café e em conteúdo. Eu vou expor aqui uma coisa que a Lud já sabe, nossa produtora, mas a primeira pessoa que soube disso fora do projeto, soube do Bloco do Catuai, foi a Gisele, né? Então esse bloco está na rua hoje, depois de uma conversa que eu precisava muito ter e me senti confortável para aceitar, começaram a ter um podcast com minha amiga Gisele Coutinho. Então, veja, o bloco está desfilando hoje depois de um longo papo, um belíssimo tiramisu e um vermutinho com minha irmã. Nossa, que delícia que foi aquele dia, né? Obrigada por me receber, um beijo pra Bianca, pelos queijinhos, mês, vermutinho e o tiramisu que foi do Paulinho, né? Puta doce. Puta doce. Puta doce, Puta cara. Doce. Amo, a gente mal começou já, meteu duas marcas que a gente ama, essa lindíssima forma de agradecer os amigos. É isso. E assim, deixar muito claro que tesão que é incentivar você a ter um podcast, a ter esse espaço, amiga, porque eu sempre quero que todo mundo te ouça, sabe? Você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E é um tesão te ouvir sempre. Imagina ser entrevistada por você. Ai, meu Deus, meu coração. Meu Deus, amiga. Eu não tô muito acostumada a ser a pessoa que entrevista a Gisele Coutinho. Eu acho desafiador demais e eu tô empolgada, mas dei uma revisitada no meu documento de perguntas aqui muitas vezes. O meu quebra-gelo favorito, pra talvez deixar isso mais dinâmico, sem que eu trema muito, é o que eu chamei de bate-borra jogo rápido. Me conta o melhor café que já tomou. Ah, cara, Sítio São José, Pereira Vilela, torrado pelo Luiz. Eu vendi café durante muito tempo, era o café que eu mais vendia e que todo mundo lembra dele até hoje. Se tiver um único café para tomar para sempre, vai ser esse café. Simples, redondo, equilibrado. Sítio São José, microtorrefação Pereira Vilela, de Itajubá, Minas Gerais, Brasil, mundo. Brasil, mundo. Um barista pra você. O Pablo, meu marido, ele que faz meu café todo dia, ele é formado, né, como barista pela Regina Machado. Não atua, mas atua na minha vida todo santo dia, preparando os melhores coados aqui de casa. Beijo, Pablo! Tem um produtor pra você, ou produtora. Um só. Então, fica à vontade. Ah, o Augusto, cara. Augusto Borges, São Gonçalo do Sapucaí, é a Mantiqueira. Aô, Capadós!
Augusto, é muito legal acompanhar o trabalho de alguém tão jovem, correndo atrás, não só como produtor de café, mas como empresário, como alguém que está aí viajando o mundo, indo em lugares que ele fez o café dele chegar, e que evolui, que está sempre conectado com muita gente do café, não só com outros produtores, mas ele ouve, né? É um cara que ouve, um cara ambicioso. Acho que a gente no Asfalto tem que beber um pouco da fonte de ambição do Augusto. Muito bem colocado, minha amiga. Eu tenho 2 comentários sobre sua resposta que eu achei maravilhosa. A primeira é que eu acho que você deveria dar no seu boletim shots, que agora eles conseguiu. Augusto Borges, a Fazenda Capadócia State Farm, conseguiu agora comprar o passe de uma das profissionais mais incríveis do café, que foi trazer de volta o passaporte brasileiro de Michele Tameirão. Michele Tameirão. Que agora está cuidando. Exatamente. Ali das coisas na Capadócia. Eu achei maravilhoso. E para quem não conhece, é uma referência dentro do nosso universo aí de café, e principalmente ligada à gastronomia, porque a Michele apresentou café especial para restaurantes bem importantes. E ela, assim, é a mulher dos processos, né? Qualidade, acompanhamento ali de evolução de qualidade, de repetições. E ela tá lá e eu preciso ir lá visitar. Me leva, amiga. Vamos lá, amiga, juntas. Eu acho que Michele tem um dos olhares mais doces de café especial. Bora. E a outra coisa que eu ia falar sobre você ter escolhido Augusto é que você falou muito dele sobre ser uma pessoa jovem. Eu acho que a idade do Augusto é o segredo mais bem guardado do café especial. Faz 15 anos que ele tá com 27, né? Eu vou trazer uma única polêmica, eu juro, que é a próxima pergunta, que é: café infusionado você toma ou passa? Cara, eu passava até esses dias, agora eu tomo. Primeiro porque eu preciso criar referências do que são bons e do que são péssimos cafés infusionados. Para quem tá ouvindo a gente, café infusionado é quando você coloca alguma coisa durante a fermentação que não é café. Tipo cascas de cítricos, pedaço de fruta, de cacau, de o que for, para ele fusionar com aquele café, e aí ele vai ter uma nota muito evidente depois na xícara, né, depois de preparado, daquilo que você colocou ali. Manjericão, tem hortelã, tem de tudo. O que me fez pensar muito nisso foi primeiro um curso Cafés do Mundo, que eu fiz com o Joey e com a Paula da Fazenda Recanto, que eu questionei um pouco sobre isso, e o Joey que falou, a gente também tinha muito preconceito com cafés fermentados, e finalmente você começa a separar a qualidade do café fermentado tecnicamente em concursos, para ele não ser comparado com cafés não fermentados em concursos, parecer exótico e tomar conta ali do pedaço. Então você vai comparar café fermentado com café fermentado. Exatamente. E eu acho que os infusionados, a gente precisa tomar mais cafés infusionados para ter a referência do que são os bons. O grande problema que é não informar que aquele café foi infusionado e como que é que ele foi infusionado. Porque, por exemplo, se você tem alergia à canela, aí você infusiona o café com canela e você não informa para a pessoa. Ela compra achando que é só café, e por conta do terroir, do processamento, da secagem daquele café, da torra daquele café, ele tem notas que lembram canela. Mas não, na verdade ele foi infusionado com canela e você tem alergia. E não está escrito no pacotinho que contém canela. Como que vai ser? Até porque a portaria mais atual, né, do governo federal sobre café fala que se tem outra coisa ali, pode ser fraude. O café é visto como uma fraude, porque não é só café, não é só grão do café. Como que a gente vai lidar com isso nesse universo de café especial? Então, é um café saborizado naturalmente. Né? Oralmente. Mas eu não quero sabonetar essa resposta, não. Minha sensação é que é isso, assim, a gente tá há tantos anos falando sobre a necessidade da transparência e de educar o consumidor final desse lugar de saber o que tá acontecendo na xícara dele. Sim. Que eu tenho certeza que boa parte dos consumidores que se interessa por cafés com suas notas em maior evidência, quase um marca-texto na boca, assim, de fluorescente em relação àquela nota, continuariam tomando aqueles cafés se soubessem do processo. A gente só quer que informe. Exato. A gente só quer saber o que é. Ninguém vai perder mercado não, galera. Ninguém vai perder mercado. Só bota no rótulo. Mas a última pergunta que eu tinha pensado em te fazer e eu queria muito te ouvir é uma letra de rap que te emociona. Caramba, eu choro com várias. Eu choro com muitas. Eu nem sei, cara.
Muito complicado. Acho que eu vou ter que pensar atualmente, né? Será? Nossa, Mari, pelo amor de Deus. Aí ela tá falando de café, gente. Aí ela vai pro rap. Amiga, mas assim, a minha cabeça é uma insalubridade pura, né? Morar aqui não é uma coisa que eu recomendo. Meu Deus, gente. Pensa e depois que eu falo. Eu fiquei muito contente de escutar a Gi mencionando Augusto Borges, produtor que eu admiro demais. Coincidência das boas é que eu ando tomando muito café do Augusto por aqui. Porque o Ernesto torra cafés da Fazenda Capadócia às safras. E os lotes dessa safra estão extremamente doces e equilibrados, o que não é nenhuma surpresa nem pro Augusto e nem pro Ernesto. Eu ando tomando bastante pacote rosa, que é justamente de uma linha do Ernesto pensada para todo dia, sabe? O café de todo dia, que é o café que vai ser confortável, sem mistério e sem defeito. Além dessa linha, a gente também tem o pacote laranja, que anda com cafés mais delicados, elegantérrimos, o famoso café para impressionar. E o azul, para os mais exóticos, aquele café com cara de trio elétrico, frequentemente um fermentado ou um café mais frutadão, assim. Se você ficou curioso para provar, aqui vai mais um incentivo para você. Lá no site da Torrefação tem um campo escrito cupom de desconto e você vai digitar Bloco do Catuaí 25 e depois vai agradecer essa dica passando bons cafés aí na sua casa ou na sua cafeteria. Beijo, beijo. Gisele, mesmo que todo mundo que esteja nos escutando já tenha escutado sua sedosa voz na podosfera, eu queria te pedir para complementar essa apresentação ou que você preferir explicar sobre quem é a Gisele Coutinho Pura Cafeína para nós, por favor. Gente, então, eu sou uma pessoa que mexe com café hoje em dia, mas que toma café desde 1 ano e 8 meses na mamadeira com muito leite e açúcar. Segundo a dona Terezinha, minha mãe, e o seu Anésio, meu pai, que hoje eles tomam café especial e eu morro de orgulho disso. Me formei em jornalismo em Campinas, né? Eu nasci em Campinas e minha família mora lá. Me especializei em jornalismo científico na Unicamp, mas eu vim para São Paulo primeiro por causa do rap. Eu pegava o Cometa e pegava ali a Anhanguera ou a Bandeirantes e vinha para os bailes de rap e voltava de manhã. E sempre amei rap, sempre vivi a cultura hip hop, né? De ouvir música, de me encantar com DJs, b-boys e grafite e tudo mais, todos os elementos, e com rap. Eu era aquela menina que ligava na 105 gastando umas fichas, né? Na 105 FM. Quem é anos 90 aí vai saber do que eu tô falando, para pedir a música da vez. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu vim trabalhar com política, com economia. Em uma das saídas desse tipo de trabalho, eu conheci a revista Expresso, no final de 2009, começo de 2010. E aí eu fiquei ali sabendo, por Mariana Proença, um beijo, Maricota. Maioral, que existia um outro café que eu não conhecia, que eu falei, o que é isso, né? E aí eu comecei a tomar loucamente aquele café e provar os cafés diferentes, todos que tinha ali à minha disposição. E eu estava como editora assistente, a primeira matéria que eu fiz de capa foi sobre indicação de procedência ali na região de Carmo de Minas, né, na Mantiqueira ali. E aí eu falei, cara, é muito difícil isso sobre o solo, sobre a natureza, sobre como isso tudo influi no sabor do café, como tudo isso interfere nos sabores. E isso é exatamente o que eu estudei, né? Jornalismo científico. Então agora eu vou começar a estudar café para parar de ser uma jornalista apenas clínica geral, sabe? Generalista de todos os assuntos que fala de calo a câncer. E aí comecei a estudar café, me apaixonei muito, como acho que qualquer pessoa que começa a estudar café especial. E quis ligar o mundo do café ao meu mundo, ao que eu já vivia, ao meu lifestyle, como dizem, né? Ao meu jeitinho de viver. Que inclui rap, inclui o esporte que eu amo, que é jiu-jitsu. Hoje eu sou faixa roxa, 2 graus pela Lettere Jiu-Jitsu. E eu fiz assessoria de imprensa para alguns artistas do rap nacional. Fui a primeira assessora de imprensa do Emicida, a primeira do Rashid, do Projota, de Rael e de uma galera, dividi apartamento com Flora Matos, enfim. Vivi muita coisa dessa cena e é o maior orgulho hoje saber que muitas dessas pessoas tomam café especial, tem ali um moedor ou tomam um chá de qualidade e tal, por minha influência, né? Eles me influenciam na música, eu influencio eles com o café. E aí eu passei a trabalhar, cheguei a trabalhar em cafeteria, passei a dar cursos para o consumidor final,
para traduzir a parte científica do café para o que vale a pena o consumidor saber. Porque a gente precisa ser um filtro, né, Mari? É muita coisa, muita informação. E é isso, hoje acho que essa sou eu. Até lembrei uma música agora, porque eu acho que eu vou citar esse rap como uma letra, uma música que me emociona muito atualmente, entre várias. Porque há pouco tempo eu falei, é um perrengue aqui, um perrengue ali. Preciso de uma renda fixa de novo, vou arrumar um trabalho CLT como jornalista, com algo que não tem nada a ver com café para ver como que vai ser. E aí, eu fui trabalhar numa empresa de engenharia, enfim, whatever. Pegar trem todo dia, busão todo dia, algo que eu fiz a minha vida inteira, mas que eu não fazia há muito tempo, porque eu tenho o privilégio de poder trabalhar na minha casa, morar num bairro legal, perto das cafeterias super legais de São Paulo e tudo mais, né? Um privilégio enorme. E aí eu tive essa vida aí durante 9 meses. E no meio disso, uma música me fez praticamente pedir demissão. Porque eu tava numa vida já bem filha da puta. E aí eu comecei a ouvir essa música no dia que o disco foi lançado, que é o disco novo do Dom L, o último trabalho dele, o Caro Vapor 2. E é a música Tristeza Não, que fala, ontem eu quase não consegui levantar, mas tô aqui, caralho, e vou fazer virar, sabe? A letra fala algo assim, se eu não conseguir me derrubar, vocês não vão. E aí eu cheguei e falei, cara, é hoje eu vou ter essa conversa, eu vou pedir demissão, e aí sim eu fiz isso. E aí hoje eu tenho também, junto com o marketing de influência, eu trabalho em outro lado do marketing de influência, que eu trabalho na agência que me agencia, né, a agência RD da Rita Dias, cuidando de parcerias e relacionamento, porque o café me fez descobrir isso. Eu gosto de gente, eu gosto de abrir portas, de conectar pessoas, e aí eu tô super feliz hoje. Além de criadora com meu Pura Cafeína, eu também trabalho na RD e tenho essa malemolência no meu dia a dia, conseguindo trabalhar a criação, provar muitos cafés, estar em casa, mesmo trabalhando nesse lugar. Eu amei isso. Beijo pra Rita. Amei lembrar e rememorar essa história mais recente de sua vida, que acompanhei de perto. Eu acho o seu contexto atual de uma chiqueza sem tamanho, Gisele Coutinho. Eu queria entender de onde vem esse nome Pura Cafeína, com esses 2 Fs, e quais são as frentes que a Pura Cafeína tem hoje. Eu sei que você tem podcast, shorts, cursos e mas conta pra quem tá disputando nesse rádio agora. A gente veio do rap, né? Não podia ter vindo de outro lugar, olha só. Quando um dos meus últimos trabalhos em assessoria de imprensa foi um disco do Rashid, grande artista brasileiro, ouçam Rashid. E tinha uma música com participação da Tássia Reis. E olha só como os caminhos se encontram, né? Tássia Reis hoje faz parte do elenco da RD, de agenciadas. Então, a gente acaba trabalhando junto. Que é a música Vício. E aí o Rashid fala, ela é tipo cafeína pura, e aí segue a rima ali. E aí eu anotei no Moleskine de capinha vermelha, bem pequenininho, ao contrário, sem querer. Eu anotei pura cafeína. E aí, não anotei com 2 Fs. Mas aí eu lembro que, eu acho que isso foi 2014. E aí a gente foi, eu e o Pablo, pro Sul. E era o fim de ano, e aí quando virou o ano, eu falei, poxa, eu queria muito criar um Instagram só para falar de café, porque o meu Instagram tá começando a ser invadido por posts sobre os cafés que eu tô descobrindo, eu tô muito empolgada. Aí eu já tava, né, já tinha trabalhado na Revista Expresso, já tinha saído de lá. E aí eu fui criar um Instagram e eu peguei esse caderninho, tenho mania de escrever sempre nos cadernos. E aí eu tinha anotado, Pura Cafeína. E aí eu fui abrir essa conta no Instagram, já tinha com um F só. Essa é a história, nada romântica, gente. Já tinha com um F só. E eu falei, dane-se, era um perfil abandonado de umas adolescentes. E eu falei, eu vou fazer com 2 Fs e é meu, entendeu? Eu vou ficar mais famosa. E aconteceu, tá, querida? Foi isso. Aconteceu. Foi isso, ele é com 2 Fs porque é mais foda, é mais forte esse café aqui, é isso. E a culpa é do Rashid. A gente chegou a fazer, enquanto eu vendia café, anos depois, uma collab com o Rashid, né? Que era uma camiseta, um pacote de café e um copinho escrito, ela é tipo cafeína pura. Eu tenho essa camisa, viu? Eu tenho tudo esse merchan, querida. Eu achei bom que os adolescentes devem ter mais seguidores agora, graças à Pura Cafeína com 2 Fs. Acho que talvez a galera seguiu o primeiro depois foi seguir o outro também, achando que era conta sua, de sua sobrinha, sei lá. Muito bom, Gi. Obrigada. Eu não
sabia essa cronologia toda, assim. Eu tô ligada que isso é isso, né? Você trabalhava com comunicação sempre, mas sei que você vem da música. Sim. Que a comunicação é isso, é uma parte fundamental de tudo que você faz para a existência, assim, do que a gente conhece, da pura cafeína, do café, e o entrelaçamento disso com música. Mas também eu vejo essa relação muito forte no seu trabalho com moda, com cultura de forma mais ampla e até mesmo com o esporte, né? O jiu-jitsu, como você falou, que é o seu esporte, estando lá sempre acompanhando seus treinos, minha amiga. Que às vezes eu me informo até sobre a NBA no seu perfil, na real. Você posta essas paradas. E eu acho importantíssimo. Eu não consegui imaginar como você consegue compor essa linha de conteúdo, assim. Como é que é pra você fazer esse entrelaçamento e deixar sempre o café ali no meio da mesa, mas não sozinho? Como que funciona essa pura cafeína hoje, assim, de conteúdo? Eu acho que a raiz disso é muita curiosidade, é o jornalismo, é a pesquisa jornalística, mas realmente o rap, ele sempre me inspirou muito. Por exemplo, eu falei do Dom L, que é um apreciador nato hoje de café especial, ele tem lá o moedor dele, o Baratza Encore dele, ele tem as jarrinhas, a balança, o rolê todo dele, para onde ele vai viajar. Agora a galera leva no camarim café especial para ele, e eu aproveito isso. Bom, quando você levou ele no São Paulo Café, você falou assim, amiga, faz um café pra ele e tal, eu tremi muito. E aí você falou, eu quero tirar uma foto com ele, Gisele. E aí você foi tirar foto? Eu fiz essa foto. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô sem coragem de olhar pro Dom L. Você tava com muita vergonha, ele também é tímido, e aí juntou todo esse rolê. Mas vai lá, desculpa. Mas enfim, eu vejo, por exemplo, as letras dele, as letras de parte 1, o disco novo do Emicida. Cara, você vai ouvir, você tem que abrir o Google pra pesquisar do que os caras estão falando, que referência é aquela, do que ele tá falando. Então, produzir o conteúdo sobre café, pra mim é isso também. Eu não... porque fulano faz ali uma receita exótica, entre aspas, né? Todos os dias, misturando café com um monte de coisa que não tem nada a ver, ou às vezes tem a ver. E aí ganha muito seguidor, porque é isso que dá seguidor. Fazer receita, cara, pra mim isso não é relevante. Sabe, a pessoa pode criar o que ela quiser, ela pode abrir a geladeira e falar, eu tenho um abacaxi aqui, eu vou misturar com café, vou fazer, e todo mundo vai achar curioso, e eu vou ganhar um monte de like, compartilhamento, e as pessoas vão mandar para outra porque achou esquisito. Eu não quero que meu conteúdo seja enviado para outra pessoa porque é esquisito. Eu quero que seja um conteúdo e não, sei lá, você tem uma analogia muito simples aqui, que eu amo analogia simples. Você tem a música do carnaval, que às vezes é o Piriri Pororó, que é o grande hit do mainstream, e que vai ficar marcada nesse carnaval. Ano que vem ninguém mais vai lembrar. Ou então você tem uma latinha de refrigerante vazia e uma cheia escrito contém 230 ml. Eu quero que o meu conteúdo contenha alguma coisa e não seja uma latinha vazia. Canetadas, galera. Ele pode ser um conteúdo no Instagram, um podcast de 15 minutos ou um conteúdo no Instagram de 30 segundos, que a pessoa veja, sei lá, o gelo, o suco de laranja e o café em cima, e que na legenda tenha dicas de, se você usar um café mais suave, vai ficar mais agradável. Se você usar um suco natural, vai ficar mais... É um conteúdo. Ou pode ser sobre NBA, que eu não entendo nada sobre NBA, mas eu sei que um grande astro da NBA, que é o Jimmy Butler, já veio para o Brasil, já visitou o Tacô, se apaixonou por café na pandemia, abriu a marca dele de café, que tem lá roupas incríveis, então tem esse rolê da moda também, que normalmente astros da NBA têm, é praticamente um desfile, eles entrando ali antes do jogo, os perfis sobre moda costumam colocar ali o que eles estão usando, que as jogadoras estão usando, que bolsa é aquela, que roupa é aquela. Isso é um conteúdo, é algo, tem a ver com o estilo da pessoa. E o Jimmy Butler tem a marca dele de café e abriu uma cafeteria num lugar bem legal em Miami. Então, eu procuro isso e acho aquela informação relevante para o público que segue por a cafeína. Então, eu acho que a gente confunde muito hoje em dia o conteúdo com postagens. Preciso entregar o meu conteúdo. Não, você precisa fazer um post no Instagram e tá tudo bem. Posta para sua família, posta para o que você quiser. Quando você trabalha com isso, quando você cria sobre isso, você faz ali, você tem que dar sua nota fiscal ali, pagar o imposto todo mês a partir daquele trabalho que você faz, é outra coisa. Eu não consigo ficar só em busca de
views e seguidores com coisas absurdas. Uma coisa que eu faço, que eu até me sinto um pouco mal, mas eu faço do meu jeitinho, voltei a fazer, é react. Não, mas é ótimo, por favor, não pare. Obrigada, amiga, mas eu acho a coisa mais preguiçosa que tem na internet, cara. Porque você pega uma coisa de alguém já pronta e você fica ali reagindo àquilo. Mas isso é dialética, né, querida? Isso é dialética. Ai, gente, faço. Mas me sinto um pouco incomodada, porque para eu criar esses conteúdos que você falou, Mari, olhando para moda, olhando para esporte, olhando para todas as analogias que eu faço com o café, sabendo onde que universo que o café tá, sei lá, né, no último shot, que a Ralph Lauren abriu a primeira cafeteria, que eles já têm cafeterias em vários países, abriram a primeira em Los Angeles. Eu preciso fazer uma pesquisa durante a semana inteira, todos os meus dias, sobre isso tudo. Eu preciso garimpar essas informações em noticiários, em bastidores, eu preciso estar em eventos para saber das informações. É um trabalho jornalístico mesmo. Acho que é isso. Eu acho seu conteúdo maneiro, amiga. Por favor, eu vou entender se você parar de fazer. Muito obrigada. Eu acho maneiro também. É maneiro, é bom pra caramba. Se você não está seguindo ainda Pura Cafeína, é @PuraCafeína e é com 2 Fs, que é mais forte, tá? É com 2 Fs. É isso. Hoje, você já comentou, e eu sabia desse dado porque eu adoro ele, você se debruçou na especialização por um assunto que eu admiro muito, que é o jornalismo científico. Sim. Toda vez que a gente conversa e a turma que tá aqui nesse podcast já sacou isso, eu acho que você tem uma capacidade muito grande de fazer uma leitura complexa das informações e depois você quase que deixa elas decantarem e se encarrega muito de fazer uma tradução. Acho que você consegue traduzir para apresentar para o máximo de gente possível. Eu acho que fora essas questões de imensa admiração que eu já citei, um dos motivos pelos quais eu realmente, botei como urgência sua vinda aqui neste bloco é que eu ando às voltas, com a expressão democratizar o café. Precisamos democratizar o café. E eu acho que você é a pessoa que tem uma excelente contribuição para esse tema. Eu posso te escutar um pouco mais sobre o que você entende por democratizar o café? Pode, amiga. Eu acho que é complexo falar sobre isso, né? Eu estudei jornalismo e eu acho que a gente não democratiza informações. Se você vai falar de clima, se você vai falar sobre química, física, sobre biologia, sobre medicina, sobre esporte, a gente não democratiza essas informações. A gente fala para elites. Quando eu digo elite, é elite acadêmica, elite no conhecimento, né? Isso não tem nada a ver com a pessoa ter dinheiro ou não. É muito difícil, eu acho. Se você pega um jornal, sei lá, pega o Jornal Nacional, que é o jornal mais de televisão mais famoso que tem no Brasil desde sempre. Cara, é tudo tão não democratizado para a população, principalmente quando você entra em política e economia, que se você estiver do lado de uma pessoa, ou mesmo a gente, falar assim, tá, qual era a notícia sobre política e qual era a notícia sobre economia que você viu no jornal e me explica o que você entende. Não sabe. Você não sabe, é tudo feito para os seus pares, não é feito para sua audiência. E eu acho que no caso do café, onde que eu fui me enfiar, né? Porque assim, a gente está no país que é o país do café, cara. O café, ele tá em todos os lugares. Ele tá no isopor, ali na porta do metrô, na porta do trem. Ele tá no grande banco, fechando o negócio. A pessoa tá ali com um café enquanto assina um grande contrato. Ele tá na empresa de tecnologia. Ele tá na feira. Ele tá nos lares. Ele tá na escola. Eu não sei você, mas eu na escola, quando era criança, escola pública, era uma caneca de leite com café que era servido, tinha acho que alguma coisa com achocolatado também, mas sempre tinha leite com café. Então, ele tá em todos os lugares, é muito difícil você querer falar de novidades sobre algo que as pessoas entendem que elas conhecem desde quando elas nasceram, né? Então, é muito difícil encontrar essa abertura e tornar isso atrativo para que essa pessoa fale isso sobre café eu não sabia, isso sobre café eu não conhecia. Enquanto nós que estudamos café, a gente não entender isso e se colocar nesse lugar que você tem que pôr seu ego de lado sobre o que você sabe para filtrar o que você realmente tem que ensinar, porque não ensinar, já que a gente estuda isso e quer passar para frente, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E eu sou uma grande questionadora
sobre as coisas que a gente fala. Então, por exemplo, criar um conteúdo e escrever a extração neste método depende de 3 ataques de água, uma granulometria de tantos cliques. Cara, se uma pessoa ouvir esse áudio nesse podcast, ela não vai saber que eu tô falando sobre café. Total. Extração, método. Eu tô querendo mudar o meu curso de métodos para outro nome. Lembra quando a gente usava Faça Café Melhor em Casa? A gente usava esse, né? Faça um café melhor em casa. Eu penso essas paradas, assim, Gil, comecei um podcast que não tem café no nome. Que é um negócio assim, quem sabe o que é Catuaí no final das contas? É um negócio muito... É um nome engraçadinho ali pro carnaval, né? Não, pra mim é um nome que deixa claro uma idiosincrasia, assim, uma angústia interna que eu tenho de pensar quem se destina a conteúdo sobre café, assim. A minha ideia de se chamar Bloco do Catuaí, não ter uma referência sobre café no nome, era que a gente trouxesse qualquer conteúdo que é específico do café para as pessoas que são do café, é claro, mas que a gente pegasse pela curiosidade desse desconhecido. Catuaí é uma variedade de café. O nome variedade parece falando de um tipo, né? Como se fosse pedir um macchiato, um cappuccino ou um catuaí. Uma coisa meio engraçada. Mas eu achei muito bom que você foi falando sobre democratizar a parte desse lugar da complexidade do discurso e do acesso. A gente não falou sobre preço, né? Porque é isso, acho que a parte mais fácil que se endereça quando a gente pergunta sobre democratizar, é quase um baratear. E no final das contas, a gente está falando de uma democracia mais completa e mais difícil, que é uma democracia da informação e do acesso. Exato. Simplificar uma linguagem não significa diminuir sobre o que você está falando. Pelo contrário, eu acho que o simples, ele é muito sofisticado. Mas ele precisa que você deixe o ego para fora da casinha. Então, você precisa entender para que público que você vai falar. Né? A primeira coisa é, com quem que eu tô falando? A maior parte dos seguidores do Pura Cafeína no Instagram nunca tomaram café especial. Nunca tomaram café especial? Com certeza não. Eu não preciso nem medir. Eu tenho mais de 38 mil seguidores hoje. Você acha que essas, sei lá, se eu vou pegar metade, você acha que metade ali já tomou café especial na vida? Você é muito foda, gente. Eu amo ser seguida por muita gente que não trabalha com café especial. Esse é meu público. Eu não quero falar com os meus pares, quero também, né? Mas a gente fala sobre outras coisas. Eu quero falar com uma população que gosta de café. Muitos gostam só do cheiro. Mari, você acredita que hoje em dia eu dou curso e vira e mexe? Agora eu ando muito feliz com isso. Chega a gente e fala, eu não tomo café. Juro, eu também. Os meus cursos falam isso. E aí eu vim fazer seu curso porque eu tô meio inconformado que tem um monte de café novo agora e eu não tomo café. Eu não sei tomar, eu acho amargo. E a pessoa sai de lá tomando café especial. Sabendo preparar para visita. Sabendo preparar para quem ama. É incrível isso. Então, o meu público, a maioria das pessoas que estão ali, ainda não provaram café especial e talvez nunca prove, mas estão bebendo do conhecimento dessa atmosfera, desse mundinho que a gente vive de falar, caramba, eu curto basquete, eu gosto desse cara. Eu não sabia que o cara tinha uma marca de café. Pô, eu curto jiu-jitsu e eu gosto de café. Eu quero tomar esse café que essa menina tá falando porque ela é faixa roxa. Sabe, esse tipo de coisa? Sim. E também essas analogias, por exemplo, né? É um esporte que é uma luta de contato, de agarração. E isso de deixar o ego pra fora, que eu falei, é a mesma coisa. Você tem que deixar o ego pra fora, porque tem dia que você vai apanhar de alguém que tem uma graduação menor que você. E tem dia que você vai bater em alguém que é mais graduado que você. É a mesma coisa no café. Tem dia que eu chego no curso e eu aprendo com os meus alunos. E eu falo, por que eu não tô falando sobre isso? A pessoa tá aqui me perguntando uma coisa que eu não tinha questionado antes. Você chega ali com pessoas que estudam, que trabalham, que têm ali uma vida intelectual, um contato com muito conhecimento, e que quando pega uma balança para fazer um café ou uma jarra de bico fino para extrair aquele café, ela não sabe manusear aquilo. E aí você tem que deixar o ego para fora para explicar para ela de um jeito simples e didático como que ela usa aquilo e por que ela tá usando aquilo. Né? A gente deixa os porquês muito do lado de fora, eu acho, nos ensinos, nesse desejo de democratização. Eu não sei se eu democratizo o café, mas eu deixo claro o meu desejo de democratizar informações sobre
o universo do café no geral, não só do especial. Obrigada. Obrigada a você. Bom, e já que a gente mencionou café com leite, eu vou aproveitar essa deixa, né? Se a gente sempre fala que café não é tudo igual, o leite também não é, viu? Especialmente leite vegetal. Por isso, eu vou aproveitar para falar da Nude, meus parceiros de longa data. O Nude Barista é feito para ser muito mais do que gostoso e saudável. Lógico que ele é essas duas coisas, mas antes de tudo, ele é pensado, desde muito antes de entrar na caixinha, para performar a melhor receita com café. Desenvolvido por baristas, ele é feito com o mesmo esmero e o mesmo cuidado que a gente pensa o café. O resultado é isso: textura, sabor e performance de vaporização para ornar com seu cappuccino ou para fazer café com leite em casa. Mas assim, sem purismo nenhum. Ele funciona bem também com aquela receitinha mais cremosa, com chocolate, caramelo e o que mais te dá na telha. Fica bem livre, é carnaval, viu? Eu penso muito também sobre os papos que a gente tem de tempos em tempos. E a gente se encontra muito em evento e a gente fica vendo quase uma antropologia social, na minha amiga. Às vezes, quando a gente vai nesses eventos da gastronomia e a gente se esbarra nisso, existe um mise-en-scène, uma coisa cenográfica que a gente tem nossas trocas sobre o que está acontecendo. E eu sempre me lembro de você falando, me explicando, me ajudando quase a tirar o véu, assim, dessa ilusão sobre consumo e poder, assim, especialmente sobre o café especial no Hype e sobre uma coisa que você me explicou e eu acho babadeira, que é o croco. Eu te juro que no meu caderno com essa pauta tinha escrito croco. Ela tá falando da Lacoste, gente. Ela tá falando da marca. Eu estou falando da Lacoste, estou falando do croco. Do croco, que é o crocodilo, que é o símbolo lá da marca, logo da marca. Eu estou falando do croco. Do lado do seu nome, na minha pauta, tinha escrito croco. E eu queria te ouvir sobre essa dicotomia desse lugar que o café passa entre o luxo e tá no cotidiano. O que a gente pode inferir? Qual que é a sua visão, Gisele Coutinho, por a cafeína desse lugar do café como acesso e luxo e o café que tá também no isopor do lado do metrô todo dia? Olha, a primeira coisa que eu quero falar para os ouvintes, principalmente ouvintes que conhecem a Mariana, é: tome muito cuidado com o que você fala perto da Mariana, porque ela não esquece. Toma cuidado, gente. Toma cuidado, porque assim, ela é muito atenciosa, sabe? Então tem que tomar cuidado, porque ela leva a público. Desculpa, amiga. É. Pô, eu falei dos armários do meu banheiro, Gisele. Peraí. É, tá tudo certo. A gente falou da fragrância da camponesa da mantiqueira. Eu acho que isso tem a ver com o desejo de democratização das coisas, né? Democratizar, muitas vezes, pode ser valorizar aquilo, né? E eu acho que é algo que até eu tô mais em contato ainda agora, trabalhando na RD, cuidando de parcerias e relacionamento, abrindo portas para Rita em agências que trabalham com determinadas marcas que a gente quer apresentar o nosso elenco na RD de 14 mulheres influenciadoras, criadoras, artistas, para que aquelas marcas trabalhem com elas. Então, você tem que chegar na agência que atende a marca. As marcas, as agências, elas, na publicidade, elas têm esse olhar. A agência tem que atender o desejo da marca, que é se conectar a comunidades específicas. Às vezes, a marca não deseja se conectar a algumas comunidades, mas aquelas comunidades desejam aquela marca. E aí ela se conecta com aquela marca e a comunidade dela, então um artista, pode citar, né, nomes e marcas aqui. Por exemplo, Tasha e Três, as gêmeas que fazem ali rap, é um rap ultra feminista que muita gente critica porque elas falam de sexo, elas falam de coisas que os homens do rap historicamente falam desde sempre, e aí elas vêm agora cantar essas letras em português, muita gente ouve. E rimam muito. Homens falando em inglês, objetificando mulheres, e aí você vai objetificar homens, e aí isso cai no lugar, não pode. Mas enfim, eu gosto, eu sou fã, né, de toda uma geração aí bem feminista, né, bem radical dentro dessa cena do rap. E elas tomaram o licor 43 para elas. Porque elas fizeram uma música que no meio da música falava: desce o licor 43 e uma dose de siroque, porque era mistura ali nas comunidades, nos bares, nas ruas, que tinha ali para vender. E não era barato. Bebidas originais, nada baratas,
Não, aí continua a letra, né? Não pode me ver vencendo, recalcada se morde. Então, assim, é um momento de celebração que ela está se achando muito segura de si e consumindo as bebidas, chamando pela marca, fazendo o drink delas, comprando garrafas inteiras nas festas, no baldinho de gelo, servindo os amigos no camarote. E aí, cara, todo mundo, Tachi 3, licor 43, Tachi 3, licor 43. Você é fã de Tachi 3, você vai pra balada, você quer tomar o quê? O licor 43. O licor 43 nunca se conectou a esse público no marketing dele, né? Você mesma fez publi já pra licor 43, eu já fiz evento pra licor 43, mas não tem essa, nunca teve essa, sempre rolou assim, não. Ao meu ver, não vamos nos conectar a este público aí. Sim. É algo mais sofisticado, é uma bebida que vai estar nesses bares aqui, desse jeito aqui. Ao mesmo tempo, é super popular para um público com mais grana, mas que chega na churrascaria e o garçom até sobe na mesa com um balde que é feito de gelo em volta da garrafa, né, do licor 43, e dentro desse gelo tem umas frutas e uma coisa assim, e o garçom, ele vai pegar aquilo para servir, vai fazer todo ali um flare, um negócio, né, na hora de servir um copinho com licor puro. Mas isso daí sim era postado bastante nas redes de licor 43. Então, é muito legal a gente ter esse olhar de outras marcas e de como essas coisas vão se democratizando dentro de comunidades que a marca quer que se democratize. Aí tem o caso da Lacoste, do Crocodilo, que a galera de baile funk começou muito a usar Lacoste. Comunidades negras começaram muito a usar Lacoste. E a marca no Brasil não ignorou esse consumo. E começaram a fazer produções focadas nesse público do funk. Por quê? Porque houve um aumento considerável de vendas para esse público. Então, o próprio vendedor da loja, ele precisa estar preparado para atender esse público. E assim como nas cafeterias a gente tem baristas que vêm das periferias para servir ali o café extraído, tirado na La Marzocco de sei lá quantos R$1.000, numa Rocket de sei lá quantos R$1.000, mas é uma pessoa periférica que está ali explicando para aquele público. A gente também tem artistas ali do funk consumindo uma marca que uma camiseta polo vai custar R$700. Só que aí a Lacoste errou muito no começo disso. Errou, assim, fazendo campanhas muito forçadas, né? Que não expressava realmente aquela cultura. E passou a contratar pessoas para fazer a campanha inteira, não a agência, mas a parte de criação, de stylist, de maquiagem, de locação, e os próprios artistas. Pessoas periféricas que viviam realmente aquela cena de quem consome a marca. Sim. E aí, eu acho que eu me encontro muito nesse lugar, muitas vezes, sabe? De conseguir trocar uma ideia com alguém do rap e falar assim, cara, você merece consumir esse café aqui. Total. Deixa eu preparar aqui pra você de um jeito que eu acho que você vai gostar. E aí os fãs desse artista começam a consumir o café e ir na cafeteria que ele gosta, porque ele tá ali postando, porque começou a fazer parte do lifestyle dele. Então, pra mim, isso tem a ver com democratizar e isso tem a ver com esse mercado de luxo. Por que não de uma pessoa ir apresentando pra outra esse café? Isso é muito legal, cara. A gente olhar fora das nossas referências de café. Isso serve para qualquer coisa, né? Para cerveja, enfim, para uísque. A gente tem hoje artistas aí do rap que tem marca de uísque, cara. Tem marca de licor, sabe? Que tem um ambiente propício para ele democratizar informações sobre aquela bebida para a comunidade dele. E assim a gente vai crescendo e todo o mercado cresce. E eu acho muito legal, assim, acho muito bacana. Muito, muito obrigada, amiga. Falo pra caramba, né? Nossa Senhora! Que bom! Porque, assim, uma parada que eu sinto, assim, Zé Coutinho, Mariana Proença, Nath Camolese, é que vocês ficam nessa função de segurar o microfone pro outro e as pessoas falam as coisas relevantes delas pra vocês. Claro que falam. Mas eu faço muita questão de, assim, ó, pelo amor de Deus, galera, deixa eu estender o microfone pra Gisele aqui, pra vocês poderem escutar as pedradas que a mulher manda. E é só canetada. Obrigada, amiga. Obrigada. Eu adoro que você fique falando mesmo. Mas pra mim tem que falar essas coisas todas. E são
Desculpa, assim, ficar expondo esses papos também, memória de elefante mesmo. Tô adorando. Mas essa história, assim, que eu acho que você tem uma complexidade de entendimento do conteúdo do nosso cenário, do nosso mercado, que são poucas vozes que tem. E então eu preciso, que você tenha todos os espaços possíveis e que o bloco seja todo seu. E falando em coquetelaria, eu falo de Cabra Lab. Boa parte dos coquetéis famosos com café leva licor de café. E a gente vinha sem boas alternativas no mercado porque frequentemente o café usado lá não era lá muito bom, ou porque a técnica de extração do café não era lá muito boa. E o Cabra Lab fez um licor de cafés especiais. A gente extrai esse café todo fazendo um cold brew, isso é uma extração a frio. Esse processo faz toda a diferença. O cold brew, quando é bem feito, e esse é o caso, é uma extração concentrada de café feita sem água quente. Preserva os aromas e a doçura natural desse café. É esse processo que explica a qualidade do Cabra Lab. E é isso que vai garantir a qualidade do seu Espresso Martini. Aliás, você ouvinte, sabia que no dia 15 de março se celebra o Dia do Espresso Martini? Alô, cafeterias e bares, alô, bartenders e baristas. Coloquem aí na agenda e ao invés de um bolo e guaraná, faça o Espresso Martini para brindar os 33 anos desse drink icônico. Ah, e as cabras berraram aqui no meu ouvido que você acabou de ganhar o cupom do Bloco do Catuaí para garantir o seu licor. Então digite Bloco do Catuaí no site. E depois não esquece de marcar o Instagram deles e o nosso, que a gente quer ver, compartilhar e fazer todo mundo passar vontade. Eu queria te perguntar de futuros de dica. Se você for essa pessoa futurologista, como é que você imagina o cenário do café especial daqui a algumas safras? E aí sim, você pode escolher falar de safras num futuro muito próximo ou num futuro mais distante. Que eu acho que tem a ver com mudança de dinâmica de consumo, mas também de produção, assim. E é isso. Acho que de produção eu não tenho o que falar, eu acho que não é o meu lugar, né? Eu não produzo café, eu não torro café, a minha conexão é genuinamente com o consumidor de café, seja ele uma pessoa que já consome café há muito tempo e principalmente novos consumidores. Eu vejo todos os anos, passando entre ano, eu tento deixar o ego mais para fora e me comunicar com as pessoas que ainda não consumiram café, porque é sempre um número de gente maior do que quem já consumiu. Então, eu vejo o futuro como Cara, eu sou muito audaciosa porque eu tenho muita esperança, né? Então, até demais às vezes. Isso que você falou sobre as minhas referências, né? Cara, eu sou eu, assim, eu tenho as minhas referências e cada indivíduo é muito diferente. Que bom. E eu tenho muita esperança que cada indivíduo use as suas referências além do café para levar informações sobre café desse jeitinho também, que é desafiador fazer isso. Mas eu vejo um futuro com mais pessoas curiosas, cada vez mais, sobre gastronomia no geral, mas sobre café. Mas ao mesmo tempo essa esperança ela diminui um pouco com esse mundo over demais nessas conexões, a gente mostra muito o que a gente faz, o que a gente consome, e as pessoas estão muito preocupadas em mostrar que está consumindo algo ao invés de ocupar esse tempo procurando coisas que ela gosta para consumir. Então, se todo mundo vai nesse restaurante, se todo mundo vai nessa cafeteria, eu também tenho que postar que eu fui lá. Enquanto, sei lá, eu tô sendo prolixa, mas eu vou dar um exemplo prático. Eu vejo o futuro sobre o consumo. E a expectativa de uma pessoa que já conhece a Pura Cafeína, que já vendeu café durante anos, que está sempre de olho em novos produtores e novas torrefações, novas cafeterias, talvez no começo desse episódio ela achasse que você ia perguntar que café que eu estava tomando ou o café que eu quero sempre tomar, eu fosse falar de algo muito novo. E eu tô falando exatamente daquele café que eu já conheço há 15 anos. A torrefação. Porque, na verdade, eu tô tomando um café hoje, eu até anotei aqui, Fazenda Coqueiro, do produtor Paulo Sérgio Carneiro Ribeiro, lá de Carmo de Minas, um catucaí amarelo, cereja descascada. Mesmo tomando Pereira Vilela, que é a nossa grife de microtorrefação, eu nunca tinha tomado um café desse produtor, ou se eu tomei eu não lembrava. E se eu já tomei, mesmo lembrando, não ia ser a mesma safra desse café que tá incrível nesta safra. Então, essa novidade ela não vai ser visual. Se eu postar isso, a pessoa vai falar é mais do mesmo. Ela tá tomando um Pereira Vilela de novo. Não é o mesmo. Não é o mesmo café. A novidade é sensorial. Então eu acho que no café
um grande despertar seria um futuro que eu não vejo isso como um futuro tão próximo, assim. Das pessoas se conectarem e falarem mais do sensorial, do que ela sente, do que ela gosta, do que o que tá na moda. E sempre vai existir uma moda, uma tendência, a gente gosta de acompanhar as tendências. Mas eu acho que é mais um desejo do que como eu vejo o futuro, né, Mari? Pra mim tá ótimo, amiga. É isso mesmo. Porque eu acho que o futuro no café, pensando em consumo, ele não muda muito, né? Sempre tem as pessoas procurando um moedor. Eu sou muito pé no chão, assim. Sempre tem cafeterias abrindo e cafeterias fechando. Algumas porque são muito boas, mas o ponto era muito ruim, ou o cardápio era muito ruim e aí acaba fechando. Outras são enormes. A gente tá muito nessa onda agora de ver lugares luxuosos, né? Esteticamente, abrindo, mas que a pessoa não entende sobre café. Essa semana eu vi uma cafeteria nos Jardins postando assim, post já era mais antigo, mas explicava que café especial não é amargo, não mancha os dentes e não dá insônia. Nossa, que alívio, hein? Eu vou passar a consumir agora. E esse era o post, é um lugar que tá super hypado, chamando os influencers pra ir lá e tal. E assim, desculpa, se eu receber um convite desse lugar, eu não vou poder aceitar. Porque eu tô colaborando com algo que não é verdade, gente. Café pode ser muito especial, tá? Mancha o dente. Eu já fiz post em collab com meu dentista falando sobre isso. Dá insônia, dependendo a sua sensibilidade à cafeína. E é amargo, porque tem cafeína e outros ácidos que contribuem com o amargor. Então, e tá tudo bem um amargorzinho gostoso, entendeu? Então, isso não é verdade. E aí tem toda essa tendência desses super lugares super hypados, que eles vão durar um tempo, né? Eles têm um interesse, existe um público que quer ir nesses lugares, que vai tomar aquilo ali como verdade, vai, por conta dessa estética toda, vai achar que tá pagando por um café muito bom. Sim. Em algum momento, essa pessoa vai ter contato com alguém responsável que vai falar para ela, então, esse café é de uma safra velha, por isso que você pagou isso, você tá pagando pelo hype, não é legal, e ela vai parar de consumir, ou ela vai se ligar que ela não gosta daquele sabor que ela tá sentindo meio rançoso. Então eu vejo um futuro, hoje, no café, com um pouco mais de responsabilidade, inclusive dos negócios que vão abrindo, porque eles não vão se sustentar. Nossa, é isso. Eu tenho flagrado também esse incômodo que a gente vai vendo de como não só as cafeterias, mas a estética prevalece muito sobre um monte de outras coisas. E beleza, tem que ser bonito pra se manter ali e tal. A gente entende isso. Mas não dá pra ser só o simulacro de cafeteria, né? E uma outra coisa que eu fico vendo de quando as coisas abrem, assim, às vezes... E às vezes eu sou consultora, né? Tipo, eu monto equipe e ajudo na curadoria das paradas. Eu também, Sim. aliás, um trabalho brilhante na PAC, viu, amiga? Parabéns. Mas eu fico vendo, às vezes, e fica assim, mas você pode criar um cardápio autoral aqui pra cafeteria? E eu fico pensando, cara, eu posso fazer, sei lá, um drink com café que só tem aqui, eu posso fazer 2, tipo, um gelado e um quente. Mas não sei o que tem de autoral no coado. Vai continuar precisando ter expresso coado, café com leite. E apesar da gente sim se reinventar a partir de várias formas de extrair melhor, de fazer melhor o café, as coisas que existem sobre café, elas estão dadas. Existe a forma que você vai filtrar o café. Café passado, café da máquina, que a gente vai chamar de filtrado expresso. Mas assim, o que você consegue inventar em cima disso? Eu acho a vontade de inovar é muito grande, que às vezes essa coisa de que a gente não inventa a roda todo dia parece superestimada, mas assim, nem todo mundo que tá abrindo via trend tá continuando aberto, viu, Turma? E isso tem tudo a ver com o que eu falei sobre criar conteúdo sobre café. Eu achei também. Eu não vou ficar inventando coisas, cara. Eu não tenho como, entendeu? O que eu tenho tá inventado um sensorial a cada safra diferente, mesmo de um mesmo produtor. E isso eu não tenho como deixar esteticamente de um jeito que isso vai me dar mais seguidores, que isso vai me dar... Cara, eu ganho 500 seguidores por mês e perco 480. Porque a pessoa olha e fala, é mais do mesmo, tá aí falando desses cafés de novo, é isso daí. Quem vai se encantando em provar aquilo, aí fica. Se não vai. Porque convenhamos, quando a gente fala em lugares pra gente ir tomar café, consistência é o que deixa o lugar aberto durante muito tempo. Um expresso bom é sorte, 2 expressos bons é que começa a falar sobre qualidade.
E a gente gosta de coisas bonitas, né, Mari? Ontem mesmo eu passei para levar um café do Augusto Torrado lá pela Michele Tamerão, que ela mandou para o João Marcelo Stark de presente, quando ela me mandou o pacote. E eu fui lá no Coffee, que é a cafeteria que ele trabalha, né, atualmente. Cara, o Coffee, esteticamente, é aquilo. Ele é um lugar para pessoas apaixonadas pelo ciclismo. Isso. Né? Uma cafeteria temática, mesmo que você não curta bike ou não saiba andar de bicicleta como eu, continuo sem saber, não vamos entrar nisso agora. Mesmo assim, você ama aquele lugar, porque esteticamente ele é muito bonito e ele sempre foi daquele jeito. E ele evoluiu onde? Na qualidade. Você chegar num sábado, no fim do dia, e tomar um expresso perfeito daquele, entra no quê? Investimento em máquina, em moinho, em consistência de torre, equipe, matéria-prima, a barista, que era uma menina que eu não sei o nome dela, daquela mulher maravilhosa que extraiu lá expressos perfeitos. Você fala, cara, eu quero jogar esse expresso no meu corpo, que tem ali que café que era e tudo mais. Então, é muito difícil, porque esteticamente é quase intangível a gente crescer falando de café especial. E aí as pessoas acabam apelando, né? Ah, isso que é café de verdade. Outra de mentira. Ah, vamos não sei o quê. Isso daqui é o café na taça, é o café não sei onde. Gente, perfumaria. Aí é perfumaria e nem é das melhores. Aromas de camponesa da mantiqueira. Eu gosto de quando você fala, porque tem claramente brilho no olho de entusiasmo quando você fala dessas coisas. Por isso que eu acho bom estender o microfone pra você falar, Gi. Eu flagrei esses dias que você recebeu esse convite bonito da gastronomia periférica. E você me contou com o entusiasmo todo que é pra Brasília dar essas aulas. Eu queria te ouvir mais sobre isso, sobre esse lugar de ministrar as aulas. E sobre projetos que te enchem o olho de brilho, para entender qual que é o futuro da pura cafeína no café. Olha, amiga, o projeto que me faz o olho brilhar é também o que arranca mais suor, frio na barriga, desespero. E a gastronomia periférica é um desses lugares, assim, porque ali eu consigo me conectar com uma Gisele lá de um passado que sempre vai estar em mim, que é algo periférico, sem acesso a muitas coisas. Então ali a gastronomia periférica é, acho que a maior cozinha escola sustentável que tem no Brasil. A Adélia e o Edson, eles fazem um trabalho incrível formando novas pessoas cozinheiras, principalmente pessoas em situações muito vulneráveis e de regiões diferentes agora, porque antes era só São Paulo, aí na pandemia, que foi a primeira vez que eu dei aula para essas pessoas online, eram pessoas do Brasil inteiro com aulas online, e agora voltou a ser presencial. Eles têm um restaurante escola em São Paulo, que é o da Quebrada, que fica em Pinheiros, perto do Coffee. Inclusive, esses dias eu conectei o Coffee a eles. É um trabalho incrível que eles fazem ali. E na comunidade, no entorno, né? Até os porteiros agora dos prédios ali da rua, que fica o restaurante, tem uma carteirinha para ir lá comer com desconto ou ter uma refeição garantida. Demais. E é uma refeição assim, vai lá comer, amiga. Vamos marcar um almoço lá, porque a comida é muito boa. Por favor. É uma comida que mostra muitos biomas diferentes também. E em Brasília tem o VIA, que é o VIA Satélite, é o restaurante escola que fica dentro do Sindicato dos Bancários, né, lá de Brasília, no térreo, é aberto para qualquer pessoa, pode ir lá, tem happy hour, tem almoço, tem café da manhã, coisas muito boas. E aí eu dou essas aulas sobre café para essas pessoas. E, cara, é incrível, porque você chega e a pessoa já fala assim, professor, eu não gosto de café, não. Não gosto de café, tô aqui porque tem que estar, porque tem que fazer, para me formar, é minha obrigação, mas eu não gosto. Aí você começa a falar, às vezes a pessoa tá muito cansada, porque ela acordou de madrugada para ir pro restaurante, e, enfim, ela saiu de um extremo geográfico daquele lugar. Brasília. E ela começa a pescar. E você tá falando, a pessoa tá começando a dormir. Então você tem que o tempo todo mudar a linguagem, você tem que o tempo todo ser uma atração para essas pessoas, você tem que se conectar a essas pessoas. Então é um desafio muito grande, é um pouco desesperador, porque é pouco tempo para você conseguir se conectar. E é a coisa mais incrível e é o maior tesão
você conseguir se conectar. Porque aí aquele que já não gosta de café já sai ali, nossa, professora, eu vou passar até mal, porque daí eu gostei, eu tomei tudo, e eu tomei vários, e fazendo 1000 perguntas e numa ânsia de aprender mais. E eu deixo muito claro para eles, e para elas, e para essas pessoas, né, que na gastronomia essas pessoas estão alguns anos à frente de quem se formou em grandes escolas de gastronomia que nunca aprendeu sobre café. Então, assim, é muito legal, é um público muito exigente sensorialmente, porque são pessoas que cresceram fazendo suas próprias comidas, que entendem de preparos, de ingredientes, e mesmo quando não gosta de café, eu falo, tá, é sua obrigação. Você gosta de jiló? Não. Sabe fazer um jiló bem feito? De vários jeitos diferentes? Sei. Então vai ter que aprender a fazer o café também. Que amanhã você entra lá no MasterChef, tem a prova lá do café, não vai saber fazer o café, entendeu? Como um molho da carne, ou como uma sobremesa e por aí vai. Então a gente vai começar outra fase agora, né? Já fui convidada para dar novas aulas lá para novas pessoas, e é muito gratificante estar em contato com essas pessoas, apresentando origens, territórios diferentes, com sabores diferentes de café que eu sempre levo para essas pessoas provarem. E jeitos diferentes de fazer café. Tá sendo muito legal, eu agradeço demais, assim, principalmente o Edson, lógico, mas principalmente a Adélia, porque é um mulherão, assim, ela tem uma sensibilidade absurda e a gente tá junto nessa. A Adélia é muito boa mesmo e boa no casting, cara. Ter aula com você é um negócio muito absurdo, assim. Obrigada. Gi, eu tenho uma missão aqui neste bloco do Catuai, que é... Cara, eu gostaria de ser a pessoa que trabalha com café que não mais escuta a frase. Eu tenho até vergonha de oferecer um café. Que eu acho muito ruim quando eu vou num lugar e as pessoas não me oferecem porque elas têm vergonha de oferecer um café. Sim, sim. E aí eu chamo pessoas para estarem aqui comigo desfilando neste bloco, que me ajudem a desmistificar que a gente não toma o café que tá por aí acontecendo no mundo, como se a gente só tomasse cafés exóticos da Serra da Canastra, lavados pelos pés das freiras virgens. Sim. E então eu queria te perguntar como é o preparo do café no seu dia a dia, na vida real mesmo. Aham. Como eu falei, né, no começo tem um barista incrível aqui para preparar cafés coados incríveis para mim, o que eu terminei de tomar aqui agora, inclusive ele que preparou. O primeiro de hoje, mais cedo, fui eu. Mas a gente prepara predominantemente num melita de plástico. A gente é chatinho, sim. A gente cuida bem do nosso café. Ai, tá fresco. Ai, tem muito ainda nesse pacote. Vamos congelar, vamos fazer umas porçõezinhas. A gente tem isso, de um jeito simples, mas a gente tem os nossos cuidados com essa matéria-prima, né? Porque não é barato. Uhum. E mesmo quando eu ganho, custou muito para a pessoa me mandar aquele café, me presentear com aquele café. A gente tem uma balança que fica exatamente no mesmo lugar. A água, a gente usa água mineral, né? Que a gente não tem filtro, a gente compra água mineral. Uhum. E, enfim, uma grande patrícia, né? Para fazer o próprio café todo dia. Mas, predominantemente, é um melita, gente, que você compra coador de plástico, suporte, né? Ali para filtro, melita de plástico, que você compra no mercado, não paga... Deve estar uns R$10, né, hoje em dia. Filtro original melita e... Aquelas coisas lindas que eu tenho normalmente vão para os meus cursos, eu gosto de levar nos cursos, calita, essas coisas. A Bialete chiquente. Tem dia que eu me mimo e uso. Tô muito na febre da Bialete agora, então depois do almoço eu costumo fazer uma Bialete ali para eu tomar, dá vontade de tomar expresso, né? Aí eu fico com preguiça da aranha e acabo usando a Bialete. Mas... na correria, gente, ai que fome que deu. Pouquinho de leite, uma bebida vegetal, um cafezinho solúvel. Nesse café tem um que você bota ali para tomar com café gelado, que ele dilui na hora, um pouquinho de açúcar. Sim, me dá vontade de tomar leite com café e açúcar. E é isso. Agora, quando eu saio, vou em algum lugar, a pessoa me oferece um café, na feira tem lá uma pessoa que leva a térmica já até adoçado, ou vou na casa de alguém, aquele cafezinho que provavelmente é um extra forte, um tradicional, eu nem presto atenção nisso, nunca recuso. Tomo mesmo, é muito bom ser recebido por um café nos lugares, e é uma cultura que a gente tem, né, no Brasil, de chegar ou numa empresa, ou na casa de alguém, a pessoa te oferecer um café. Eu não sou a pessoa que vai recusar esse café, porque eu não tô ali avaliando um café, eu só quero tomar um café com aquela pessoa que me ofereceu. E é isso, essa sou eu.
Perfeito, amiga. Ofereça um café pra gente, por favor, galera. Ai, ofereça, por favor, gente. Baristas, não tremam quando a gente chega. A gente só quer tomar um café feito por outra pessoa, porque às vezes cansa fazer o nosso próprio café. Total, feito, melhor que perfeito. E, cara, o melhor café é aquele que já está entregue na sua mesa. Olha que delícia. E pronto. Eu queria te perguntar uma parada que é... Fica tranquila que eu me exponho antes, tá? Que é qual o maior sacrilégio que você já cometeu com o café. Vou te contar um dos meus, que foi, como você já citou, a Bianca, né? Que é minha namorada, que é alguém de origem nipônica. Bianca faz aqueles dashes, aqueles caldos claros, complexos, super translúcidos pra fazer um lamen, um udon, um soba, um caldinho japonês chiquérrimo. Que delícia. E aí, uma vez eu tava esquentando esse caldinho assim, e eu provei ele. E eu achei que faltava alguma parada, tinha um café esfriando perto da pia, e eu joguei o final do meu coado dentro do dash. Eu juro, amiga. E a pior parte é que ela provou e achou ótimo. Não sabe o que foi que eu fiz. Juro, amiga, foi tudo. Sério? E ela achou ótimo. Ela identificou o café? Não, eu também não. Só deu uma camada a mais ali. Uma coisa de um sabor ali, querida, sabe? Uma camada. Chegamos. Profundidade. E esse é um dos maiores sacrilégios que eu cometi, não apenas com café, mas também com toda a cultura japonesa a qual eu admiro muito. Mas Eu não sei o que se tá. tem gente que esquenta no micro-ondas. Eu não sei. Tem, a Verônica diz que o maior sacrilégio que ela já cometeu foi deixar o café acabar. Que ela, apesar de trabalhar com café... Ah, boa. Isso acontece muito, cara. De vez em quando a gente tem que correr no iFood e ver onde que tem o café. Isso super rola, tá? Tá. Super rola, gente. Então, assim, de vez em quando tem que abrir o iFood e ver, putz, onde que tem? Agora já tem um lugar aqui em São Paulo, tem a Fabrique, né, a padaria, e lá é Café Aquitã. E sempre tem fresco, dá pra pedir pelo iFood. Eu indico até ali na listinha que eu fiz essa semana pra galera do canal ali do Instagram. Não fica sem, sabe? Pede que chega rapidinho pelo iFood. Mas tô tentando aqui... Eu acho que é mais isso, assim, de ai, tá acabando, meu Deus, vou guardar isso pra amanhã, vou tomar aqui um café solúvel. Gostoso também. Sabe? Não é um solúvel da tocaia, porque ali é um café instantâneo incrível. Às vezes é um mais ou menos, às vezes é um ok, tem uns legais também. Você sabe o que eu acho que é? Tomar solúvel aromatizado. Você gosta? Então... às vezes eu não sei se eu gosto, mas eu acho interessante. Com leite é gostoso, tipo gelo, leite ou bebida vegetal, e aí você coloca ele aromatizado artificialmente. E aí tem uns ron valdez, cara, é da hora. Sério, ninguém imagina, entendeu? Que eu faço isso. Tipo, é mó gostoso. É gostoso. Amiga, conta. Não, já entregou. É gostoso. Entregou demais. É gostoso, é isso. É isso. Eu acho que é isso. Não sei se entra em sacrilégios. Não, então, eu acho que eu vou... No próximo desfile desse bloco, no próximo episódio, nosso próximo honorável convidado, eu vou ter que mudar essa pergunta. Porque só eu faço coisas absurdas com o café nesse nível de jogar no caldo, entendeu? Da última vez que tava com o Veras, eu nem lembro o que eu contei, mas era alguma coisa absurda também. Eu acho que eu tenho que melhorar minha relação. Devo ter feito umas coisas assim já, de misturar, sei lá, whatever. Amiga, obrigada por isso, por expor o seu prazer de saborizado, não, aromatizado. É saborizado mesmo, né? Artificialmente mesmo. Melhor que com a café no abacaxi, cara, fazer furo na melancia. Amiga, não dá. Tal, é isso. Eu assisti um episódio maravilhoso sobre aquela coisa das frutas do Mercadão, que a galera passa adoçante na faca e corta a fruta que tá super doce, assim. Aham, depois você compra outro golpe da fruta. Golpe da fruta. Imagina você passar um café extra forte no golpe da fruta, que vai estar com a doçura de 90 pontos. Nossa senhora, só por Deus. Aí é sacrilégio. Nem por Deus, Agora que a gente cumpriu, que eu não vou correr o risco de chamar de formalidade, que é uma entrevista, mas era um grande honra pra mim, assim. Eu me sinto imensamente honrada de você ter topado esse convite. Eu queria muito agradecer por ser esse honra é minha. farol luminoso da podosfera. Você é a minha jaqueta, sabe? Você é a minha jaqueta. A gente usa coisas internas, gente. Essas expressões. Essa expressão da jaqueta já tem anos. E pra mim você é, assim, a madrinha desse bloco de carnaval. Você merece todas as honras do cortejo desse desfile. Ah, para, amiga. Tô me sentindo a Sabrina Sato esteticamente quando eu ouço um negócio desse. Chique, amiga. É por mesmo, assim. Viviane Araújo.
Conte comigo para tudo. Queridos ouvintes que tiveram as ondas do rádio invadidos pelo bloco do Catuai, essa aqui foi a Gisele Coutinho, eu sou a Mari Mesquita, esse podcast é produzido pela Pint Network, a gente se vê daqui a 2 quartas-feiras. Muito obrigada pela sua audiência e paciência. Mari, muito obrigada. Obrigada aos ouvidos de vocês. Espero que vocês tenham ficado com muita vontade de tomar café e que eu tenha plantado uma sementinha sobre isso tudo que a gente falou aqui. E, bom, todo carnaval tem seu fim, né? É isso. Um beijo. Obrigada. Beijo, Gi!